que nós podemos encontrar desde o livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, como até o último livro, que é o livro de Apocalipse. E se nós entrarmos pelo menos em uma contabilização acerca de quantas promessas a Bíblia ela chega ao ponto de resultar, chegaremos a uma conclusão de que a Bíblia Sagrada ela é composta por aproximadamente 32 mil promessas. Dentre estas promessas, nós podemos ter exatamente a promessa da nossa salvação, a promessa da cura divina, a promessa de prodígios, sinais e maravilhas que Deus pode realizar, a promessa de prosperidade, a promessa de viver uma vida abençoada ainda neste planeta Terra. Mas de todas estas 32 mil promessas que nós poderíamos nesta noite elencar, poderíamos aqui citar uma única promessa, a qual todos nós temos esta grande esperança de que um dia há de acontecer. E esta promessa, a qual nesta noite eu vos falo, é exatamente o arrebatamento da igreja e a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todo sempre. É por isso, meus irmãos, que nesta noite, baseado neste texto e baseado nesta temática, eu quero vos transmitir uma rápida palavra, uma rápida mensagem vinculada e subalterna ao tema sobre a última promessa a ser cumprida. A última promessa a ser cumprida. A última promessa a ser cumprida. Meus irmãos, nós observamos que este texto que nós lemos nesta noite, de primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, do capítulo de número 4, dos versículos de número 13 aos versículos de número 18, o apóstolo Paulo, este apóstolo que foi considerado o apóstolo dos gentios, cujo nome anteriormente se chamava Saulo, mas enquanto ele estava indo rumo à cidade de Damasco, ali ele tem um encontro pessoal com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde Jesus se aproxima diante dele, logo frente a frente, cara a cara, tete a tete, e diz para ele da seguinte forma: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti bater de frente ou recalcitrar contra os aguilhões. E ali naquele momento ele tem um encontro pessoal com Jesus Cristo, e a vida dele é transformada ali da água para o vinho, da mesma maneira o qual um dia eu e você tivemos este encontro pessoal e maravilhoso com o Senhor Jesus. Quem sabe, tanto isso poderia ser na minha vida como na sua vida. Nós não íamos de jeito nenhum com a cara de crente, nós não íamos de forma nenhuma com inúmeras coisas de cristãos. Uma pessoa chegava para nós, nos fazia um convite para irmos para uma igreja evangélica, nós rejeitávamos. Uma pessoa chegava para nós cantando hino, nós deixávamos de lado. Uma pessoa chegava para nós para evangelizar e nós deixávamos de lado. Até que um dia Jesus olhou para mim, olhou para você e pensou da seguinte forma: já que o meu servo, a minha serva e tanto a minha igreja que está nesta terra não consegue fazer nada, não tem problema, vai eu pessoalmente ao encontro desta pessoa, e aqui estamos nós para dizermos que um dia tivemos este encontro maravilhoso com o Senhor, e estamos hoje aqui dando honra e glória ao Senhor que vive para todo sempre. E se você teve este encontro pessoal com o Senhor Jesus, levante a mão e dê o melhor glória a Deus que você puder nessa noite. Aleluia! Este foi o encontro do apóstolo Paulo, que agora, antes se chamava Saulo, mas agora Paulo, teve este encontro pessoal. Ele começa a fazer a obra do Senhor. 14 anos se passam, e Paulo, um determinado dia, estava lá na cidade de Sicília, uma província romana da onde ele havia se criado, e agora, no momento em que ele estava lá, a igreja havia deixado Paulo de lado, mas agora ele, que tanto tinha aquela chama do avivamento para pregar, para evangelizar, agora ele tinha sido jogado na sarjeta, diretamente lá na cidade da Cilícia, lá exatamente onde ele havia se criado. E a Bíblia diz que ele era fabricante de tenda, e no momento que 14 anos se passaram ali, ele se encontrava ali fabricando as suas tendas. E a história vai dizer que um belo dia ele estava ali fazendo uma encomenda, construindo uma determinada tenda, até que um homem, um senhor, um idoso, um ancião chega para ele e começa, quem sabe, a conversar com ele, cujo nome se chamava Barnabé. E ali ele estava tentando puxar um diálogo com Paulo,
E Paulo, devido às lutas que ele havia passado, devido ele ser uma pessoa difícil de relacionamento depois, por conta desta rejeição da igreja, que ele estava ali fabricando tenda, como se eu estivesse pensando: a igreja me rejeitou, não deixou eu fazer a obra, 14 anos eu estou aguardando e estou aqui fabricando tenda e nada de pregar o evangelho. E a história diz que Barnabé para na frente da tenda dele, onde ele estava ali fabricando uma encomenda, fazendo ali, tendo ali os seus afazeres, e até que o Barnabé começa a conversar com ele, dizendo o seguinte: Paulo, meu irmão, o Espírito Santo ele me enviou aqui para trazer você e começarmos uma grande empreitada missionária pregando a palavra de Deus daí por diante. E a história diz que Paulo, que era um fabricante de tenda, ele começou a quebrar toda a tenda, começou a se desfazer de tudo aquilo, pegou todas as roupas dele, pegou todas as malas dele, pegou tudo que ele tinha, e ele começou a dizer: vamos embora, irmão Barnabé, porque faz 14 anos que eu estou aguardando, é hora de nós esvaziarmos o inferno e povoarmos o céu com almas para a glória do nome do Senhor. E ele começa a fazer a obra. Ele faz a primeira viagem missionária, faz a segunda viagem missionária, faz a terceira viagem missionária e faz a quarta viagem missionária. E em uma dessas viagens, meus irmãos, igreja do Senhor, diz a Bíblia que ele vai diretamente para a cidade chamada cidade de Tessalônica, que era uma das cidades mais populosas, uma das cidades turísticas, de rotas comerciais, e ele prega a palavra de Deus ali, funda a igreja na cidade de Tessalônica, e tem um momento em que ele sai, mas ele fica sabendo do bom testemunho dos irmãos da cidade de Tessalônica. E não é à toa que aproximadamente no ano de número 51 a 52 depois de Cristo, ele escreve a primeira epístola aos Tessalonicenses, onde ele estava expressando ao mesmo tempo algumas exortações e algumas saudades que ele tinha daquela igreja obediente. E a Bíblia diz, meus irmãos, que no capítulo de número 1, por exemplo, Paulo, ele faz a lembrança que ele tinha daquela igreja. No capítulo de número 2, Paulo ele começa a exortar aos irmãos naquele momento, naquele período que eles estavam passando, a viver de uma maneira digna diante do Senhor. E no capítulo de número 3, ele começa a falar sobre a ida de Timóteo àquela cidade, onde Timóteo estava trazendo boas notícias de todas aquelas pessoas e de todos aqueles irmãos. No capítulo de número 4, Paulo ele começa a conscientizar os irmãos sobre a volta e a vinda do Senhor Jesus, mas no capítulo de número 5, Paulo ele dá suas últimas instruções para aquela igreja, para que eles não pudessem ali parar na fé, estacionarem ou estagnarem na fé. Não, ele chega ao ponto de dizer e dá pelo menos algumas orientações: meus irmãos, não deixem a fé de vocês morrerem, vocês precisam de uma manutenção espiritual, e façam o seguinte: foge de todas as aparências do mal, não apagueis o espírito, façam o seguinte: não rejeitem profecias, examinai tudo, mas retende o bem. Era exatamente, meus irmãos, era este o resumo que Paulo dava para os irmãos da igreja aos Tessalonicenses. Mas o que mais me chama a atenção é que no capítulo de número 4, quando nós lemos Paulo, vendo que os irmãos estavam ali, de uma maneira ou de outra, ali reflexivos, pensando se o Senhor Jesus haveria de voltar para buscar a todos eles e para buscar a todos os crentes, eles estavam em dúvida. Paulo faz questão de dizer para todos eles: não temas, meus irmãos, o Senhor Jesus ele vai voltar, vai chegar o momento em que ele, com voz de arcanjo, com alarido e com a última trombeta ressoada, ele vai haver de voltar, e nós não precederemos os que dormem, porque os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos seremos transformados e arrebatados juntamente com o Senhor para encontrar com ele diretamente nos ares. Ou seja, Paulo está falando aqui sobre a última promessa para a igreja, para os crentes nesta terra, a ser cumprida, tratando-se aqui acerca do arrebatamento. Meus irmãos, este é um assunto que, por incrível que pareça, neste ano vai fazer mais ou menos aproximadamente 23 anos que eu recebi a Cristo como meu Senhor e Salvador de toda a minha vida. E desde a minha juventude, toda a
mensagem que eu tenho ouvido acerca da volta e da vinda do Senhor Jesus, ou até mesmo dos louvores que os irmãos cantam, são coisas maravilhosas, são pequenas pérolas do céu que descem para as nossas vidas, aonde a minha alma ela chega ao ponto de pular, o meu coração, por que não dizer, chega a pulsar de uma maneira mais forte, porque nós sabemos que este momento está chegando. Esta é a hora que nós devemos nos preparar a cada vez mais, meus irmãos e minhas irmãs, Igreja Santa do Senhor, porque o momento há de chegar, e eu quero ter a plena certeza que quando este momento chegar, meus irmãos, eu não quero ficar alegre não, eu quero subir alegre juntamente com esta igreja que vai atravessar as mansões celestiais, e vamos chegar lá e dizer para Jesus da seguinte forma: Senhor, valeu a pena nós padecermos naquela terra, valeu a pena nós esperarmos esse tempo todo, valeu a pena nós passarmos por toda aquela tribulação na terra, para hoje estarmos recebendo o nosso galardão aqui na glória. E Jesus vai olhar para mim, para você, e vai dar aquele sorriso, quem sabe, no rosto, e dizer o seguinte: meu servo, minha serva, no pouco foste fiel, sobre o muito eu vou te colocar. Entra no gozo do teu Senhor, porque olha o que está preparado para você aqui, nesta grandeza e nesta glória. E quem está certeza de que vai subir, de que vai ser arrebatado, levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Esta é a última promessa para a igreja e a última promessa para os crentes. E Paulo, meus irmãos, que ele fala acerca deste assunto, Paulo ele tinha uma paixão muito grande quando ele falava acerca deste assunto, igreja amada do Senhor. Sabe por quê? Porque ele mesmo, quando ele falava sobre isso, eu imagino que era o Espírito de Paulo querendo sair logo do corpo para ir embora dessa terra, porque a paixão, o amor de Paulo, do apóstolo Paulo, era tão grande acerca deste assunto, que Paulo fala aos 1 Coríntios capítulo 16 e o versículo de número 22 da seguinte forma: Maranata, 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 ora vem Senhor Jesus. Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo de número 23 da seguinte maneira: e que o Senhor Deus vos santifique em tudo, tanto no espírito, como na alma, e também como no corpo, e que vocês todos sejam irrepreensíveis até a volta e a vinda do Senhor Jesus. Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6 ao versículo de número 8, dizendo para Timóteo o seguinte: Timóteo, eu estou perto de morrer, eu estou perto de ser oferecido como um sacrifício e como libação, mas não tem problema não, Timóteo, eu combati o meu bom combate, eu terminei a minha carreira, mas eu guardei a minha fé. Agora só me resta a coroa de justiça, que o Senhor ele dará não somente para mim, mas aqueles que amam a sua vida para todo sempre. Era esta paixão, era este fogo, era este zelo e este fervor que Paulo manifestava acerca da volta e da vinda do Senhor Jesus. E meus irmãos, quando eu paro para pensar acerca disto, eu começo a ver um cenário hoje em pleno século 21, no cristianismo que nós vivemos, que hoje as pessoas perderam a paixão, as pessoas perderam o zelo, as pessoas perderam aquela alegria quando se fala acerca da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando se fala acerca de ser arrebatado. O tempo, alguns anos atrás, pelo menos, quem sabe há 30, 40 anos atrás, muito se falava acerca da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da igreja ser arrebatada, porque a igreja vivia em uma tremenda perseguição. Mas o que aconteceu? O tempo se passou e hoje as mensagens estão cada vez mais sendo mudadas, sendo açucaradas, sendo adoçadas, exatamente com uma determinada situação em que as pessoas estão vivendo. A era da tecnologia, a era hoje de tanta coisa que está surgindo de uma maneira ou de outra nessa globalização em que estamos vivendo em pleno século 21, é tanta novidade, é tanta facilidade, que hoje o povo, principalmente os irmãos, principalmente a igreja hoje em pleno século 21,
nesta era da informação, está olhando para o céu e não está dizendo mais de jeito nenhum, Maranata, ora vem Senhor Jesus, não está dizendo mais não. Sabe o que a igreja hoje em dia está dizendo? Não é mais Maranata não, está dizendo assim, Paradata, não vem não Senhor Jesus, ainda não, que nós ainda queremos ficar desfrutando nesta terra. Mas eu quero dizer uma coisa, nessa noite, baseado na autoridade da palavra e debaixo do poder do sangue de Jesus, que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 19 da seguinte forma, que se nós esperarmos em Cristo somente nesta terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Meus irmãos, existe algo separado para todos nós que ainda não está aqui não, e eu nem quero que esteja. Está separado é lá na eternidade, está separado é lá na glória celestial. Hoje uma pessoa para ter, digamos assim, um reloginho, quem sabe até folheado a ouro, para ter exatamente joias que são aí banhadas ou até mesmo folheado a ouro, quem sabe que seja ouro verdadeiro, sabe o que acontece? Hoje está subindo para a cabeça da pessoa. Qualquer coisa que ela tem de ouro ou até mesmo de prata, ou por que não dizer de bronze, sobe para a cabeça da pessoa, que a pessoa levanta aquele troféu quando ganha uma determinada maratona ou uma determinada Olimpíada. Agora, sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Eu glorifico a Deus que os cristãos que amam a vida e a volta do Senhor Jesus, que tem a plena certeza que vai ser arrebatado lá na glória celestial, o ouro não vai subir na cabeça não. Sabe por quê? Porque nós vamos pisar nas ruas de ouro e de cristal. Nós vamos pisar, nós vamos caminhar sobre ruas de ouro e de cristal. Não vai estar acima da cabeça não, vai estar debaixo dos nossos pés, aonde o dono do ouro e da prata vai estar lá, aonde nós esperamos esta grande e gloriosa promessa se cumprir em um determinado momento. Meus irmãos, é hora de nós atentarmos, porque a volta do Senhor Jesus está próxima, está mais próxima do que nós imaginamos. Quando eu começo a perceber acerca de tudo isso, eu começo, meus irmãos, a verificar o que a Bíblia Sagrada fala em uma determinada analogia em comparação com este assunto. A Bíblia diz, lá no livro de Êxodo, que Deus, olhando para o povo de Israel, olhando para os hebreus que já estavam ali por pelo menos 400 a 430 anos, sofrendo na escravidão debaixo do jugo do faraó, chegou um momento em que o povo começou a clamar, começou a orar, começou a buscar ao Senhor, e Deus ouviu, aonde ele sinalizou para Moisés, volta para o Egito, porque eu quero tirar o meu povo daquela escravidão do Egito e levar eles rumo à terra prometida que mana leite e mel. Moisés vai, enfrenta faraó, vem as 10 pragas. Moisés pega aquele povo, retira do Egito com mão forte. E o que acontece, meus irmãos? Eles chegam ao ponto de estarem ali de cara a cara com o Mar Vermelho. E o povo começa a dizer, Moisés, por que você nos tiraste da terra do Egito para sofrermos aqui, Moisés, nesta privação? Os egípcios vão nos matar agora. E Moisés olha para eles em Êxodo capítulo 14, o versículo de número 14, e diz o seguinte, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Não temas, porque quem está no controle de tudo é o Senhor dos exércitos daí por diante. O Mar Vermelho ele se abre, meus irmãos. Eu já vi, por incrível que pareça, vários tipos de construções, vários tipos de paredes, ou seja, vários tipos de arquitetura. Já vi parede de alvenaria, já vi parede de madeira, já vi parede construída de pau a pique, mas está para nascer alguém para fazer um milagre de parede de água de um lado e água do outro. Ainda não existiu e nem há de existir, porque só quem faz milagre é o nosso Deus. É o nosso Deus, é o nosso Deus. O povo se passa, os egípcios morrem ali, mas o povo continuou ainda desejosos e esperançosos para voltarem para a terra do Egito. 40 anos andando pelo deserto, e mesmo assim na desobediência Deus não deixou faltar nada para eles. Era eles andando no deserto, mesmo na reclamação, tendo água para beber da rocha, e ao mesmo tempo também tendo maná que caía do céu, quem sabe ali bem quentinho, para que eles pudessem comer no mesmo dia. Mas, meus irmãos, diz a Bíblia Sagrada que 40 anos se passou, o povo de Israel, aquela geração anterior morreu tudo
Mas agora o povo mesmo assim, aqueles remanescentes, aquela nova descendência, aquela nova geração se encontrava ali, andando agora com Josué e Caleb, dois homens corajosos, que eles estão agora no capítulo de número 3, ali de Josué, para eles passarem o Rio Jordão. Eles passam ali o Rio Jordão, juntamente com os sacerdotes, levitas e os guerreiros, e entram até a terra prometida. Agora, o que mais me chama a atenção é que quando eles entram na terra prometida para conquistar aquela terra, o próprio Deus fala com Josué: a primeira cidade que vocês vão conquistar vai ser a cidade de Jericó. Cidade de Jericó, meus irmãos, era uma cidade aonde ela tinha praticamente 45 quilômetros ali de diâmetro, de toda a sua extensão, 45 quilômetros de diâmetro. Tinha ali os seus muros, que eram ali praticamente 9 metros de altura por 6 metros de largura, aonde eram muros muito resistentes naquele período. E mesmo assim Deus deu a ordem para Josué: Josué, pega todo o povo, pega os sacerdotes, pega os levitas, e vamos fazer o seguinte: durante 6 dias vocês vão dar uma volta inteira nesta cidade de Jericó, mas no 7º dia não vai ser uma volta não, vão ser 7 voltas que vocês vão dar, e na 7ª volta vocês vão começar a gritar, e os levitas e os sacerdotes vão começar a tocar as trombetas, e vocês vão ver o que vai acontecer. No 7º dia, 7 voltas é nada. Quando faltava poucos metros, Deus deu a ordem: agora pode gritar, Josué, com esse povo, pode tocar essas últimas trombetas que você tem, você vai ver o que vai acontecer agora. Eles começam a gritar, começa a ressoar as últimas trombetas, e aquela Jericó começa a ruir, começa a se declinar, cair de cima para baixo, e eles entram na terra de Jericó e tomam posse do que era deles naquele exato momento. Sabe o que eu estou querendo te dizer nesta noite? Nós éramos deste Egito, este Egito do pecado, este Egito que simbolizava este mundo de lamaçal do pecado em que estávamos afundados. Mas o que mais me chama a atenção é que o próprio salmista Davi, sabendo de tudo isso e reconhecendo tudo isso, ele chega ao ponto de dizer no Salmo de número 40, versículo de número 1 e diante: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago de chaco de lodo terrível, e colocou os meus pés sobre uma rocha firme. E essa rocha firme é Jesus de Nazaré, é o Senhor e Salvador Jesus. Nós estávamos neste Egito pecaminoso. Jesus veio, nos tirou de lá e nos colocou firmado com os pés na rocha que é Ele. Aí, meus irmãos, sabe o que aconteceu? Agora nós estamos caminhando neste deserto. Embora eu quero crer que todos os irmãos e toda a igreja do Senhor está caminhando de maneira obediente diante do Senhor. Mas sabe o que eu quero te dizer? Vai chegar o momento, e vai chegar uma hora em que a última trombeta vai começar a soar lá na glória celestial, vai começar a tocar. E o que acontece? Esta Jericó simboliza o mundo espiritual, que pode ter uma grande resistência a determinados tipos de orações, pode ter uma determinada resistência com várias potestades, com vários tipos de demônios que estão circulando as regiões celestiais. Mas sabe o que eu quero te dizer? No ressoar das últimas trombetas, ou melhor, na última trombeta, quando eu tocar, toda essa circulação, esses muros espirituais não vão poder impedir a igreja do Senhor de entrar estas mansões celestiais e tomar posse dessa herança gloriosa que é a eternidade e que é o céu, meus irmãos. Nós vamos subir, nós vamos caminhar para a glória, nós vamos seguir em frente até essa Canaã celestial, esta terra que manda leite e mel. No momento em que a igreja for arrebatada, vai ser algo maravilhoso, vai ser algo grandioso. E a paixão do apóstolo Paulo é exatamente acerca disso, sobre a volta e a vinda do Senhor Jesus, tanto que ele escreve em primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, e dos versículos de número 51 até o versículo de número 57, da seguinte forma: eis que eu vos digo o mistério, que nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos
no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, porque a trombeta soará, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, mas os velhos ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Porque convém que este corpo mortal se revista da imortalidade, e este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. Porque quando que é mortal se revestir da imortalidade, e quando que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Nada vai nos impedir, meus irmãos, porque nós temos esta chama acesa de que nós iremos subir. Então, meus irmãos, Igreja Santa do Senhor, esta é a mensagem que eu vos trago, esta é a palavra que eu vos trago nesta noite, da última promessa que há de ser cumprida. Eu quero dizer para você o seguinte: queira Satanás ou não, queira o inferno ou não, você irá subir em nome de Jesus e vai ser arrebatado. Queira o diabo ou não, queira o inferno ou não, a tua família, ainda que não é convertida, ainda vai subir junto com você. Queira o diabo ou não, queira o inferno ou não, as almas que estão aí, nós ainda vamos ganhar, e vamos pegar o céu, e vamos dar a Deus para esse mundo, porque nós amamos a vida do Senhor. Agora olha aqui para mim, por gentileza, e preste atenção no momento. Quando a trombeta soar, e que os crentes que têm ouvido ungido com a vida no altar começarem a ouvir o último ressoar da trombeta, e que nós sairmos desse mundo, e que nós desaparecemos e estarmos lá, imagine o que vai ser essa terra, meus irmãos. Os meios de tecnologia, os meios das mídias, da internet, das redes sociais, e principalmente os jornais, os picos de audiência vão estar lá em cima. E qual vai ser a notícia? E qual vai ser a manchete jornalística? Vai ser o seguinte: interrompemos a nossa programação para vos trazer uma notícia inesperada e repentina de um povo que fazia muito barulho nessa terra acabou de desaparecer, acabou de sumir. E no Brasil, como é que está? Sumiu todo mundo. E como é que está nos Estados Unidos? Sumiu todo mundo. Como é que está na China? Foi-se embora. E como é que está em Alagoas? Lá no sítio da Mata. E como é que está na Igreja Milagres do Senhor? Sabe para a igreja? Porque todo mundo sumiu. Todo mundo foi para a glória. Adore a Deus por um minuto. Adore a Deus por um momento. Comece a fazer essa festa linda aqui na terra, para quando chegar no céu já vamos estar em casa com esse barulho, com essa adoração maravilhosa. Levante a mão e glorifique a Deus, igreja. Adore o nome do Senhor. Queira Satanás ou não, você vai subir. Eu vou subir. Esta igreja vai subir. A sua família vai subir. Porque esta promessa diz a mim. Esta promessa diz para você. Esta promessa diz para todos nós. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, que estamos aguardando.